Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui comigo hoje. Estou muito feliz. Deixa aqui depois o seu nome, a cidade, de onde você está participando, há quanto tempo você já faz parte. Eu sempre gosto de conhecer gente nova e se você é novo por aqui, deixa aí nos comentários. Vai ser uma alegria poder ler e responder. Hoje nós vamos avançar e nós vamos ler Romanos 9, verso 4 e verso 5. E o texto diz assim: O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e também as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele começa falando do amor que ele tem pelas pessoas, se conectando no capítulo 9, gerando essa empatia, demonstrando o interesse dele. E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre privilégios espirituais. E o tema desse devocional é: privilégios não substituem o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque os judeus foram privilegiados em todos os sentidos e aspectos, mas abriram mão da relação com Jesus Cristo. Não reconheceram Cristo como Filho de Deus, como Messias, rejeitaram o Príncipe da Paz, abriram mão do relacionamento com o único e verdadeiro Deus, colocaram os dogmas e ritos e leis acima dessa relação e eles acabaram perdendo aquilo que era talvez o maior de todos os benefícios que poderia existir. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo primeiro que privilégios são presentes de Deus. Os privilégios espirituais são presentes de Deus. Nós não merecemos, nós não fizemos por onde, nós não temos como retribuir, a gente não tem como, poder devolver algo à altura, não. Todo privilégio é um presente de Deus, tudo é graça. Ninguém vive para te satisfazer, ninguém vive para te corresponder. Um cafezinho que lhe é entregue, uma água, um abraço, uma ligação, tudo isso é a graça de Deus. E como que nos falta um pouco dessa consciência? A gente acha que Deus é obrigado a nos abençoar, a gente acha que as pessoas são obrigadas a nos agradar e a gente perde um pouco a gratidão, a sensibilidade, mas aqui eu aprendo que privilégios são presentes de Deus e esses privilégios devem transformar o nosso coração, essa consciência deve gerar no nosso coração uma gratidão, um profundo senso de gratidão a Deus e a todos que Ele usa para nos abençoar. Segunda coisa que eu aprendo aqui no texto é que privilégios não garantem a transformação. Apesar de todas essas bênçãos, muitos israelitas rejeitaram a Deus. Apesar de todas essas bênçãos espirituais, muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo. Então é possível sim você estar cercado de privilégios, cercado de presentes e ainda assim estar distante de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. Ele nos mostra nessa parábola que você pode estar distante de Deus fora da casa ou até mesmo dentro da casa. Que é possível estar perto e distante ao mesmo tempo. Será que essa não é a nossa realidade? Será que hoje não somos abençoados por Deus? Será que não temos privilégios espirituais? Será que não desfrutamos do cuidado de Deus e ainda assim estamos distante dele? Qual foi a última vez que você cultivou uma intimidade com o Senhor, que você pagou o preço da comunhão? Eu e você ainda estamos de alguma forma na frente de muitos porque nos comprometemos aqui todos os dias em estudarmos a Bíblia juntos, a orarmos juntos. Mas quantas vezes, até mesmo eu e você, não abrimos mão desse tempo aqui para dormir até um pouco mais tarde ou para fazer qualquer outra coisa e quando a gente menos percebe, o tempo passou e aí passa um tempão que você fica sem orar, sem ler a palavra. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que o maior privilégio da vida não são os presentes. O maior privilégio da vida é conhecer Jesus Cristo. Todos os privilégios apontavam para Jesus. As promessas, a lei, os patriarcas, as bênçãos, tudo isso era para apontar para Jesus.
mas eles focaram mais nos presentes do que em Jesus, mais nos privilégios do que em Jesus. O povo focou mais nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Então, o maior privilégio que eu e você temos não é a nossa saúde, o maior presente que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem não é o tempo, não é a vida, não são as pessoas, não são os bens materiais, é a nossa salvação, é Deus no nosso coração, é a paz com Deus e a paz de Deus. Esse é o maior privilégio, o maior presente, é ter Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, habitando dentro dos nossos corações. Mas hoje eu quero te perguntar, você conhece mais as coisas de Deus ou você conhece o Deus das bênçãos? Você conhece mais as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Você conhece mais sobre culto, liturgia, teologia ou você conhece mais sobre Deus? Você hoje desenvolve mais dons, talentos, habilidades que envolvem a religião, que envolve a igreja, ou você conhece, se aprofunda, se desenvolve na sua intimidade, na comunhão com Deus? Porque pode ser que nós estejamos correndo o risco de cometer o mesmo erro que os israelitas cometeram, que os judeus cometeram, de se apegar mais às coisas de Deus do que ao próprio Deus, de se apegar mais às leis, aos dogmas, aos ritos, à tradição, ao tradicionalismo do que ao próprio Deus. Corre o risco da gente se apegar mais ao culto do que a Deus, mais ao tipo de louvor do que louvar a Deus, mais o tipo da pregação do que de fato ser ministrado pela palavra de Deus. Corre o risco da gente estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Eu queria que você refletisse e avaliasse sobre isso. Hoje, o que importa mais para você? As bênçãos de Deus ou Deus das bênçãos? A forma ou a essência? As coisas de Deus ou a presença de Deus? O que realmente você está valorizando e dando valor? Vamos orar? Pai, abre os nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração e nos dê sensibilidade para hoje perceber e entender, ó Deus, como é que está o nosso coração e que a gente tenha a humildade de ajustar, Pai, de corrigir a rota das nossas vidas. Se hoje, Deus, a gente se importa muito mais com a liturgia do que com a Tua presença, se hoje a gente se importa muito mais com o tipo de música do que se estamos adorando, se hoje, Deus, nos incomoda muito mais o estilo da pregação do que a ministração que está sendo feita, corrija o nosso coração, para que o nosso coração não esteja na forma, mas na essência, para que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e não para as coisas do Senhor, para o Deus das bênçãos e não para as bênçãos de Deus. Que o Senhor enche o nosso coração da sua presença. Essa é a minha oração. E em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu neste canal? Então se inscreva, ative as notificações, não te custa nada, me ajuda muito. E por gentileza, compartilhe esse devocional com todo cristão, todo mundo que você conhece. Seja você o missionário da internet, o entregador de esperança. Eu te vejo amanhã aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe.